tire esses 4 exercícios de peitoral. Eu vou começar com o número 4 aqui, só lembrando que dia 12 de fevereiro tem promoção de todos os meus cursos, mais informações aqui nos comentários. Bom, o nosso número 4, pessoal, na verdade vai ser um exercício que eu gostaria de chamar a atenção para a execução dele, né? Que é o crucifixo. O crucifixo ele tem um movimento aqui circular. Leandro, ele é um bom exercício? Seja o crucifixo inclinado, o crucifixo declinado, o crucifixo reto? Sim, todos eles são excelentes. Mas existe um erro na hora de executar. Se você já fosse inscrito no canal, você saberia. Então se inscreve aqui e clica no gostei também enquanto você ouve a minha voz. Ó, o pessoal quer colocar uma ultracarga e aí, ao invés de fazer um movimento circular, onde o halter vai passando longe do corpo, né? Então é um movimento rotatório, ó, rotatório. A pessoa faz um movimento de empurrar. Ela desce dessa maneira, porque fazer essa flexão aqui, né, essa extensão de cotovelo, ela é trabalhosa com uma carga muito alta. Então a pessoa trava o cotovelo e desce e depois ela sobe juntando aqui, ó. Então o movimento fica meio, se você for analisar, como de um supino. Só que em vez de você fazer o supino assim, certo? Você faz o supino assim. E isso não é um bom exercício para o seu treinamento. Então tire esse exercício, né? Reduza o teu ego, não tem jeito. Se você quer executar bem o movimento, se você quer ter uma boa musculatura, o seu ego tem que ser pequeno. Então diminui a carga. Para quanto? Quanto for necessário, dane-se. Né? E faça o movimento de rotação, ó, passando o halter longe, abrindo. Sentiu alongar bastante, vem e fecha aqui até a altura do ombro. Leandro, e se por um acaso for fazer esse crucifixo no cabo? Aí você pode juntar, porque o cabo tem tensão constante. Coisa que aqui, quando você passa da linha do ombro, você já está despencando, está fazendo força para o lado ao contrário. Nosso exercício número 3. O crossover, a gente, para focar as determinadas regiões, a gente escolhe a altura e o posicionamento do nosso tronco. Se eu coloco a polia alta e trago o movimento de cima para baixo, eu trabalho mais a parte inferior. Quando eu coloco ela no meio e trago de trás para frente, eu trabalho mais a parte medial. Então, ó, coloquei a polia em cima e trouxe para baixo, parte inferior do peito. Peguei a polia no meio e trouxe de trás para frente, parte medial do peitoral. Obviamente você já deve ter percebido então que se eu colocar a polia em cima e inclinar o meu corpo para frente e trazer de trás para frente, eu estou executando o quê? Como se fosse no meio. Então quando você vai fazer polia alta para a parte inferior, o corpo tem que ficar ereto. Se você inclina para frente, você está fazendo, né, um movimento ali de quase que um crucifixo reto. Só que existe uma terceira angulação, que é a polia baixa, certo? E aí na polia baixa, você vai focar mais a parte superior de peitoral, fazendo esse mesmo movimento de rotação. Você vai trazer mais ou menos na altura do seu queixo, certo? Só que ele é um exercício muito específico e ele até trabalha, né, as fibras superiores. Mas você tem um uso do deltoide anterior bastante exagerado. Então assim, é um exercício que você passa, Leandro, para os seus alunos da consultoria? Sim. Mas são raros os casos. São coisas mais pontuais. No geral, se você quer trabalhar mais a parte superior do peito, um crucifixo inclinado, um supino inclinado, né? Às vezes um crucifixo numa máquina. Lógico, você pode falar assim, Leandro, eu não tenho essa máquina na minha academia. Não, tudo bem. Estou dizendo, caso você tenha alguma máquina para a parte superior de peito, é melhor. Esse daqui, eu vou te dar assim, uma sugestão genérica, tá? Porque sempre eu estou falando aqui de forma genérica. No geral, não utilize ele. Leandro, mas meu professor passou... Não, aí é diferente. Se você tem uma certeza do uso, do que você está fazendo, né? Então o que eu estou tentando dizer? Tem duas pessoas agora assistindo, 2 grupos de pessoas assistindo. Um grupo que tem dúvida, eu não sei se eu devo colocar ou não. Não coloca. E um grupo falando assim, eu tenho certeza que esse exercício é o que eu preciso e ele é o melhor para mim. Esse grupo vai colocar. O que eu quero dizer? Se você tem dúvida, não utilize esse exercício. Nosso número 2, a flexão de braço. Só que quando você faz com as mãos muito afastadas. Então quando você coloca um distanciamento um pouco mais aberto do que o seu ombro, você foca bastante o seu peitoral. Beleza? Que é mais ou menos um posicionamento de um supino reto, certo? Se eu fosse agarrar uma barra de supino, seria
mais ou menos aqui. Maravilha. Quando você fecha demais, né? Então você vai fazer o seu cotovelo passar bem próximo do seu tronco. Você não vai descer para fora. Você vai descer para dentro, para trás. Ó. Então eu desci para trás. Eu estou trabalhando muito tríceps aqui nesse movimento, certo? Se você abre demais a sua pegada, você transfere muito para o deltoide e pouco pro peitoral. Então, se você faz uma flexão de braço muito fechada, tríceps. Uma flexão de braço muito aberta, deltoide anterior. Retire esses exercícios e faça uma flexão de braço com a execução, como se você estivesse executando um supino com halteres. Imagina um supino com halteres. Ah, é isso aqui que você vai fazer no chão. Aí vai trabalhar legal. Nosso exercício número 1 é o pull down na barra. Então, sim, ele recruta do peitoral, mas ele tem uma exigência muito maior da nossa dorsal. Então, é um exercício que você não deve utilizar. Logicamente que você pode pensar o seguinte: então eu vou fazer ele com halter, né? Então eu vou pegar aqui um halter condizente, né? Com o tamanho da minha musculatura, e aí eu vou executar. Pois bem, saiba que mesmo com halter, sim, é verdade que você recruta um pouco mais do peitoral, mas ainda assim é bem pouco. Então é um exercício que assim, posso fazer? Pode. Você já prescreveu para algum aluno seu da consultoria? Já. Mas você prescreve para a maioria? Não. Para a minoria? Sim. Você conta muito com esse exercício, Leandro? Sinceramente não. É um exercício que você coloca ali no final do treino, às vezes a mais. Mas até porque o aluno gosta, porque a gente tem que montar um treino para ser humano e não para um amontoado de músculo ou gordura. É importante, o cara se sente bem? Ah, legal. Mas sempre assim, não considerando ele muito para hipertrofia muscular, tá? Então se fosse você, eu retiraria o pullover, pelo menos como um exercício de foco principal. Eu vou deixar a indicação de um vídeo que você está vendo agora aqui, que a gente vai falar sobre, né, o pico do bíceps, que é algo que dá pra gente trabalhar, que é a cabeça longa do bíceps. E existem 4. No vídeo eu até falei de um 5º exercício. Dá uma olhadinha aqui.